Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha que prosa estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertaglia. O que é manufatura de classe mundial e por que implementar? A manufatura de classe mundial, ou World Class Manufacturing, como é também conhecida, é um conjunto de conceitos estabelecidos como políticas e princípios desenvolvidos para a operação e gestão de uma organização produtiva. Seu foco é levar a organização a tornar seus processos operacionais mais econômicos e flexíveis. Diferentemente do que muitos pensam, é importante entender que o conceito não é apenas direcionado às práticas do chão de fábrica, mas abrange todos os aspectos da atividade de uma organização. Em geral, as práticas atuais da manufatura de classe mundial são baseadas naquelas desenvolvidas no Japão após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando o país buscou recuperar-se dos desastres causados pela guerra. No entanto, atualmente, embora o conceito seja o mesmo, o mundo digital trouxe ferramentas importantes, como a inclusão da robótica, a internet das coisas e conceitos avançados de rede, computação e nuvem, que de alguma forma provocam uma reformulação de alguns fundamentos da manufatura de classe mundial. Vamos refletir sobre esse tema fantástico pela perspectiva prática aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo de longa data, o Pedro Carpes. Olha só quem chega para prosear com o Paulo Bertaglia, o meu amigo Pedro Carpes. Pedro, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, Paulo. Uma satisfação enorme estar aqui com você para a nossa prosa. Que bacana, meu amigo. E já vamos contextualizar. Aliás, espera aí, antes de contextualizar, quem é o Pedro Carpes? Tá bom, vamos lá. Bom, Paulo, na verdade, eu tenho uma formação de engenheiro mecânico, de engenheiro de segurança, tenho pós-graduação em tecnologia na USP e tenho passado por algumas empresas e estou aqui para entrar no tema contigo. Que bacana. Pedro, posso falar quanto tempo a gente se conhece ou não? Pode, claro. Será que já faz 30 anos? Por aí, viu? Grande Unilever, uma escola fantástica para a gente, temos muitos amigos lá, e muitos deles já vieram aqui, viu, Pedro? E vão assistir a nossa prosa. Sim, eu os vi, muito bons, são pessoas de alto calibre aí. Bacana, Pedro. E vamos convidar o pessoal para já botar uma joinha aí para você, se inscrever no canal, dar uma curtida, né? E também acionar o sininho da notificação. Meu amigo, nós vamos contextualizar aqui o tema, esse tema que para mim é fantástico. Eu lembro bem disso aí, viu, Pedro? Eu cheguei até a fazer curso lá no Quênia sobre World Class Manufacturing, quando eu trabalhava na manufatura de Valinhos, meu amigo, na fábrica da Unilever de Valinhos. O que é manufatura de classe mundial, Pedro? Bom, Paulo, na verdade, a manufatura de classe mundial é um sistema estruturado, integrado, de todas as áreas da manufatura, não é? Onde você consegue integrar todas as pessoas, top-down e bottom-up, através dos KPIs e, claro, que vem de uma estratégia. Então, a empresa tem que ter uma estratégia muito clara sobre isso, traduzir a estratégia em seus indicadores de performance, né? E tornar as áreas como seus pilares, né? Porque existem já os pilares, seja em TPM, seja em WCM, você já tem esses pilares, desde o pilar do RH, por exemplo, que é o People Development, né? Então, desenvolvimento de pessoas, então está no RH, área de manutenção, a manutenção planejada, e por aí vai. Então, você consegue integrar as áreas através desses objetivos comuns dentro da organização. Bacana, Pedro. E tem um grande foco, né, Pedro? Eu me recordo um pouco que a palavra qualidade aparecia com frequência dentro desse propósito do WCM e também o lado de tornar melhor, né, a parte de redução de custos, né, o Pedro, ou seja, tornar a cadeia mais eficiente para poder ter uma competitividade mais adequada no mercado. É isso mesmo, Pedro?
É isso. O grande foco dessas metodologias, elas primam por privilegiar a segurança, a qualidade e depois, num terceiro momento, o custo, né? Então, você tem que ter uma organização muito focada na prevenção, seja para segurança como qualidade, porque essas duas áreas, elas são preventivas. Depois que tivemos os problemas, elas passam a ser reativas, você vai correr atrás da causa raiz do problema que já ocorreu e já causou alguma coisa indesejada, né? No caso de custo, é super importante a gente trazer esse ponto, porque muitas vezes o que as empresas fazem é ter aquela política de cortar custo, o que não está errado, está certo. Você tem que ter o seu P&L, que é o seu Profit and Loss Statement, né? Lucro e perda, um reporte de lucro e perda. Porém, ele é limitado. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais reduzir custo por ali. Então, você vai ter que trabalhar com as perdas, né? Que essa é um pouco da linguagem, perdas e desperdícios, né? Então, você vai trabalhar com as perdas e vai reduzir essas perdas. E tem vários tipos de perda, né? Então, por exemplo, tem três tipos, na verdade. O tipo A é aquela de 10 a 20% que você ataca, que é aquela que está no budget. Eu preciso reduzir uma perda tal de um determinado indicador que vai refletir no custo. Então, ela tem de 10 a 20%, ela está no budget, eu reduzo. Depois de 20 a 40%, é aquela que é o standard, é aquela ideal, que seria, vamos dizer, como que eu consigo, o que seria ideal para o meu negócio, em termos de custo, eu reduzir as minhas perdas. E aí eu tenho essas perdas reduzidas também. Ela varia de 20% a 40%. E de 40% a 60% são aquelas perdas que você identifica como tendo que ser zero, né? Ou levada a zero. É claro que aí tem um custo-benefício também, porque muitas vezes você tem que fazer alguma alteração estrutural e o custo disso é muito alto e você às vezes não consegue, né? Mas uma vez conseguindo, você determina algumas que você consiga fazer e seja necessária e você leva a zero, seja do ponto de vista de qualidade, seja do ponto de vista de performance, seja do ponto de vista de capital, né? Se você trabalha no just-in-time, por exemplo. Ah, é bacana. O Pedro, você comentou lá no início, você falou de TPM, hoje a gente fala muito de Lean Manufacturing, 5S, ou seja, de certa forma, todos esses conceitos ou essas ferramentas conceituais, como eu gosto de chamar, elas se mesclam, né? E muitas vezes, porque aqui no canal eu tenho prosas voltadas para 5S, prosas voltadas para Lean Manufacturing, Lean Logistics, Lean Supply Chain, ou seja, e aí vem o conceito da melhoria contínua. E quando eu fiz a abertura aqui da nossa prosa, eu falei de que o conceito ele nasce, inclusive, de uma raiz muito comum, né? Basicamente a parte do o Japão é quem deu o pontapé inicial para provocar toda essa parafernália de ferramentas, cada um dá um nome, né? E como é que você enxerga isso? Porque nós estamos vendo que hoje a globalização ela exige que as empresas elas sejam estratégicas, sejam ágeis e consigam competir no mercado altamente nervoso, né? Disruptivo, inovador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Pedro. Tá? Ô, Paulo, muito boa essa pergunta, porque existe sim, como você falou, um pouco de confusão com relação a esses temas, né? Então, por exemplo, ferramentas são elementos que você utiliza para resolver um problema, para atacar uma situação. E depois você tem as metodologias. As metodologias, elas já são compostas de outros modelos, não é simplesmente o uso de uma ferramenta. Então, em uma metodologia, você tem várias ferramentas, que são hoje, a maioria são públicas, outras têm alguns nomes diferentes, porém, a essência é a mesma, né? Só tem que tomar cuidado na aplicação e em seguir o conteúdo, a essência. Mas, enfim, a metodologia, ela te dá modelos nos quais as pessoas em todos os níveis
conseguem entender, ou deveriam entender. E uma vez entendido, você cria uma mesma linguagem entre as pessoas, o que facilita a comunicação, não é? Para a eliminação da perda, uma própria demanda de tecnologia, novas tecnologias, inovação, né? Resolver problemas de qualidade, de manutenção, mesmo de produção. Então, esses modelos, eles se interlaçam numa metodologia, enquanto uma ferramenta, ela digamos, pensa num funil, né? Você tem o problema, você tem lá saindo um pouco do tecniquez, mas você entende como ele acontece, né, que seria o fenômeno, mas como ele acontece, você acha a causa raiz, a contramedida, e depois você tem a medida de preservação. Então, todos eles têm essas etapas, e são importantíssimos. Então, por exemplo, você citou 5S. 5S é uma ferramenta, não é? Basicamente, por si, ela é uma ferramenta. Então, o que você faz nessa ferramenta? Você tira o supérfluo, você organiza, você limpa, você padroniza e, por fim, você tem a disciplina. E aí eu vou te contar uma história. Eu fui muitas vezes para o Japão, né? E a primeira vez foi sem motivação nenhuma. Depois eu aprendi a ficar mais perto dos mestres, né? E eu perguntei para ele, fiz aquela pergunta naquela época, né? Por que o 5S ele começa e ele não termina, e logo termina, e a gente... Aí eu não vou dar a resposta na velocidade que ele deu, senão nós vamos ficar aqui por muito tempo, mas ele foi me explicando. Ele disse o seguinte, olha, você precisa fazer um 5S com sentido. Se você não fizer um 5S com sentido, você não vai manter e as pessoas não vão executar. Bom, então vamos lá. O que é um 5S com sentido? 5S com sentido, ele me explicou o seguinte, você tem que fazer um link com uma demanda que você tenha, seja na área, ou mesmo um indicador de performance. O que você ganha com isso? O que você está ganhando tirando o supérfluo? O que você está ganhando organizando? O que você está ganhando limpando? E depois, o seu padrão. Você mudou o padrão? Você foi para um padrão maior? Sim, fui naquele tema? Sim, fui. Então, aí faz sentido. Então, quando você fizer, você faça um 5S com sentido. Falei, muito obrigado. Né? E comecei a fazer e realmente isso dá certo. Você tem que fazer um 5S com sentido. Então, todas as aplicações que eu fiz, elas foram muito frutíferas, né? E deram resultados. Né? Bacana. Então, O Pedro, até para finalizar aqui o nosso bloco, primeiro bloco, porque nós estamos aqui já prestes a tomar um cafezinho, uma água, o WCM, ele é aplicável a todos os segmentos, o Pedro, incluindo aí a parte de alimentos, a parte de farmacêuticos, ou tem algum segmento que é mais específico? Não, ele é aplicado em todos os segmentos, e digo mais, ele é aplicado, que no começo não se faz isso, ou se deixa pouco para depois, mas você aplica a parte transacional, os processos transacionais também. Então, por exemplo, se você quiser quiser fazer uma aplicação no hospital, vamos sair agora das fábricas, você tem processos, né, transacionais dentro do hospital até a chegada do paciente, até a internação ou cirurgia, seja lá o que for, você consegue fazer um trabalho com ele num dos pilares, que é o pilar administrativo, né? Enfim, você pode trabalhar isso também na parte física, onde, puxa, os equipamentos precisam de uma manutenção, eles precisam ser bem manuseados, as pessoas precisam entender o que estão fazendo, enfim, todo esse approach, toda essa forma de trabalhar numa empresa, você trabalha, por exemplo, num hospital, não há problema nenhum. Maravilha, meu caro. Nós estamos finalizando aqui, eu acho que você está com sede aí já, não tá não, Pedro? E nós vamos tomar Não, uma água, vamos tomar um cafezinho, e voltando para o segundo tempo, onde nós vamos falar como é que o WCM ele se encaixa nesse mundo digital, principalmente. Pode ser, Pedro? Vamos nessa? pode ser, Paulo. Obrigado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Pedro, meu amigo Pedro Capes, de longa data, lá da época da Unilever, das fábricas da Unilever. E Pedro, hoje nós estamos vivendo um mundo diferente, muito diferente daquela época, inclusive, né? Um mundo de transformação digital,
há muita tecnologia, muita inovação dentro das organizações, e que acabam afetando aí uma série de elementos, porque, de certa forma, esses elementos são exigidos, são demandados em função da competitividade, ou seja, as empresas precisam sair na frente, né, para poder competir no mercado, e aí vem a parte de planejamento das operações, visibilidade. Queria que você navegasse um pouco nesses pontos e contasse um pouco para a gente, até na aceleração de disponibilizar o produto no mercado, né, o time to market. Deixo livre para você comentar aí, Pedro, vai em frente. Então, na verdade, o que nós temos em comum nisso tudo, é, e trazendo um pouco de nostalgia de novo, em 1920, o início do século passado, a Toyota ela já tinha obviamente, utilizando a tecnologia da época, né, criou sensores nos teares, porque a Toyota ela começou com teares, né, com fábrica de tecelagem, etc. Então, ela já tinha. Então, o sensor, quando quebrava a linha, ela fazia o sensor atuava, fazia parar, eles tocavam a máquina, depois ficava mais fácil pegar o ponto da quebra em diante. Então, veja bem, e hoje nós temos, além de sensores, né, a coisa evoluiu tanto, nós temos os PLCs, os IHMs, o MES, né, que na verdade é o Manufacturing Execution System, que reúne todos os dados das fábricas, tem o MIA, enfim, e sistemas de informação, né, que são concentrados e ficam à disposição. Porém, tem uma coisa importante: isso é uma característica, ou é uma necessidade de se ter, e é válida. Porém, você tem que trabalhar muito isso. O que que você faz com esses dados? O que que você faz com essas informações, né? Então, ela precisa ser melhor operada, porque você pode fazer, como na indústria 4.0, você trazer todas essas tecnologias e melhorar a interface da máquina com o homem, não é? O sistema físico cibernético, você pode fazer isso, não há problema nenhum. Porém, o que que ocorre? Você tem que saber tratar os dados. Então, agora fazendo um link um pouco com as metodologias, e pode ser até um Lean Manufacturing, não tem problema, você tem que saber tratar esses dados. Como que você trata esses dados? E como você trata esses dados é o top-down, né? Desde a alta liderança até o chão de fábrica. Então, nada vai adiantar se a gente não tiver essa tecnologia. Então, por exemplo, você tem lá um sistema que você consegue fazer a interface da máquina, fazer todas as receitas da máquina, etc. Então, ela está, digamos, pronta para trabalhar sozinha, entre aspas, né? Então, ela vai trabalhar sozinha. Só que ocorre uma coisa: você tem os dados de quebra, de eficiência, porém, ela vai ter um desgaste. Ah, mas eu tenho aqui um calendário para fazer a troca, uma manutenção baseada no tempo. Mas aí, agora é hora de trabalhar na manutenção baseada na condição. Então, como que isso está sendo gerado? E quando está sendo gerado, quem monitora? E uma vez monitorado, como isso é realizado, né? Temos uma parada? Não temos, porque isso tudo vai de encontro a uma prevenção. A partir do momento que você faz uma prevenção, você valida todos esses sistemas. Então, os dados são extremamente importantes, são válidos, eles se comunicam entre si, eles te dão uma orientação, uma direção, né? Mas precisam ser trabalhados. Que legal, que bacana, o meu caro Pedro. E tem um aspecto interessante. Você havia comentado lá atrás, no primeiro tempo da nossa conversa aqui, sobre a parte de redução de custos, né? No final das contas, o grande objetivo das organizações é buscar o que a gente chama hoje de satisfação de cliente, experiência do cliente, que é o grande objetivo que a organização traça, e depois, a partir daí,
toda a cadeia ela precisa trabalhar com relação a isso, e aí nós usamos o que você mencionou de metodologias ou ferramentas para poder adequar a organização de tal maneira que esses requisitos sejam atendidos dentro desse processo. O que você me fala, ou qual que é a sua visão do WCM, né, World Class Manufacturing, conectado à parte da experiência do cliente, Pedro? Então, no final, o World Class Manufacturing, TPM, Lean Manufacturing, o que eles precisam entregar, né? Através da metodologia, né, que são os meios, você tem que entregar uma redução de custo. Você tem que fazer um B sobre C, um benefício sobre o custo, né? E essa razão ela tem que ser sempre maior que 1 para 12 meses, o que significa, se você tiver né, o quanto você teve de benefício sobre o quanto você gastou, fizer essa divisão, essa razão for 1, em 12 meses você tem um retorno. Então, é isso que a empresa espera. E também voltado ao cliente, obviamente. Você tem que ter uma resposta rápida para o mercado, para o cliente e com qualidade. Então, esse tipo de coisa forma a excelência que a gente fala tanto, né? E a má notícia é que você nunca alcança a excelência. A hora que você está alcançando, por que você não alcança? Porque, na verdade, você tem um benchmarking, você tem que criar um benchmark interno e externo, né, o seu e do seu concorrente, para você desafiar o sistema os meios que você tem para conseguir aquela excelência. Então, a hora que você está chegando, você já está em outro nível. E com isso, o que você ganha? Você reduz custo, você tem qualidade, você atende o seu cliente, né, dentro da cadeia de supply chain, que é o planejamento, que é o fornecimento, é o source plan, make delivery, que é o fornecimento, o planejamento, a manufatura e a entrega, dentro desse escopo. E auxilia, através do early management, do gerenciamento antecipado de projetos, as inovações que vêm do R&D, né, quando requisitado, dependendo do tamanho da organização. Então, veja, é complexo a coisa, e essa integração do supply chain, agora eu avancei um pouco a pergunta, mas só para não perder, ela é fundamental. E com essas metodologias, você consegue integrar, né? Tem técnicas para você integrar um source, um plan, o próprio make em si, pode puxar, e o delivery, que é a logística, e depois o customer, né? Que você tem que... Então, você tem um end-to-end no supply chain bastante vigoroso, né? Então, mas você precisa começar do começo, você precisa começar, e quem produz, e quem te dá garantia de entrega, para você ter garantia também no seu estoque, reduzir estoque, porque você tem confiabilidade na produção que você está fazendo, enfim, planejada, enfim, por aí vai. Bacana. Você sabe que eu escrevi um artigo recentemente, o Pedro, voltado para supply chain logística, que conecta pessoas, conecta o mundo, realiza sonhos, né? Parece um pouco poético e tal, mas na minha visão é exatamente isso que acontece, ou seja, a puxada de mercado, ela vem sempre pelo usuário ou pelo consumidor, prefiro chamar consumidor, né? E é para isso que as empresas existem, afinal de contas, elas têm um propósito. E partindo para essa linha, Pedro, eu gostaria de explorar um pouco contigo o lado de pessoas dentro da organização, o quanto elas precisam e elas estão preparadas para um World Class Manufacturing, Pedro. Então, essa é uma outra excelente questão, porque, veja bem, eu tive o privilégio de fazer muitos assessments, né, em várias plantas do mundo afora, né? Então, um dos componentes, além de outros, de negócio, você vê as pessoas. Eu vou falar das pessoas, que é o que você está mencionando. Então, num determinado momento, você vê que existe uma fragilização, existe uma boa vontade, mas boa vontade não é diferente de comportamento e atitude, não é? Então, as pessoas elas precisam ser trabalhadas, não é? E isso
numa das minhas, como eu falei, estou nostálgico hoje, mas eu falando com o japonês, né, como é que a gente trabalha as pessoas? Porque sempre vem a pergunta, será que estamos preparados para começar com uma metodologia? Será que as pessoas vão querer, etc. Aqui nós temos uma cultura X, Y, enfim, sempre tem aquele questionamento. E aí foi uma pergunta que eu fiz também na época, né, porque eu queria aprender, eu falei, mas como é que a gente faz isso, né? Então, o japonês falou, olha, o que precisa, que vocês precisam entender é o zanshin. O zanshin é a forma de fazer, dar o foco para as pessoas. Vocês precisam treinar as pessoas em ter os focos, em ter o foco. E esse foco, esse zanshin, é uma técnica que ele busca mantê-lo alerta, que é diferente de distraído, né? Se você estiver distraído, você não tem foco, e ao mesmo tempo relaxado. O que não quer dizer que você vai estar tenso. Porque se você estiver tenso, você trabalha, você inibe o trabalho do seu lado direito do cérebro. E aí você pode lhe faltar criatividade para adaptar a metodologia, não é mudar, o verbo está correto, é adaptar a metodologia à sua situação de fábrica, de momento. Então, você precisa ter isso, a pessoa precisa ter a criatividade também. Então, a pessoa concentrada e relaxada é uma técnica que é usada nas artes marciais. Não é? Eles fazem isso com muita frequência. Então, e o objetivo inicial não é o resultado, é você treinar, você entender o processo, como é que você respira, como é que você levanta a mão, como é que você se afasta, como é que você abaixa. Então, trazendo para o nosso caso da metodologia, é quando você aprende os passos, aqueles pontos que são realmente importantes, né, de serem feitos. E isso leva um tempo. Não é? E aí, engatando numa outra pergunta sua, é, também é uma má notícia para quem quer resultado rápido, isso aí é um processo. Então, o Zanshin envolve um processo para você realmente criar um hábito, repetir aquilo várias vezes para depois conseguir o resultado. Então, por isso que o japonês, seja em WCM, seja em TPM e tal, ele fala muito, você vai ouvir muito área modelo, área piloto, para quê? Para você exercitar e mostrar os resultados daquilo que você aprendeu, né? E aí começa a entrar a mudança de cultura, porque a pessoa muda o hábito, né? Ela treina, ela tem um processo, ela começa a fazer, e para mudar hábito, muitas vezes não, a maioria das vezes, a pessoa é levada a um determinado gatilho, ela precisa ter um benefício para aquilo. Se ela não tiver um benefício, se ela não vê um benefício, ela não muda. Então, o hábito passa a ser importante e nesse processo de foco, a gente ensinando, ela vai buscar a repetição. E ela repetindo 21, algumas literaturas falam 21, outras 30, outras 35 vezes aquele comportamento, não é? Que é a atitude, ela consegue incorporar coisas que antes ela não fazia no shop floor, ou não fazia na parte mediana da organização, enfim, seja lá onde for. Então, isso é muito importante a gente ter foco e trabalhar realmente com as pessoas, como você falou, mas precisa saber trabalhar, precisa ter muita paciência, resiliência e para entender essas pessoas, não é? E entender que as pessoas erram também. Então, você tem ferramentas para analisar por que a pessoa errou, o que levou a pessoa a errar, e aí você corrigir rotas, etc. Que maravilha. Pedro, meu amigo, nós estamos chegando ao final da prosa com Bertalha aqui. Foi uma prosa fantástica, onde houve muito aprendizado, seguramente. Pedro, eu não queria me despedir ainda, eu queria ouvir rapidamente algumas dicas suas para as pessoas, né? Um ou dois pontos essenciais na história do WCM aí. É, eu, eu penso o seguinte, dois pontos. Um dos pontos é com relação ao que a gente vive hoje, né? Que a gente fala muito da empresa, da indústria, perdão, 4.0, internet mais, isso também foi para a Europa, para a China com outros nomes, né? Internet mais, etc. E, na verdade, fábrica do futuro e tudo mais.
Na verdade, eu acho que, não querendo pegar carona e nem criando nenhum acrônimo para isso, eu penso que o grande desafio, a próxima fase, será você utilizar a inteligência artificial para colocar realmente os conhecimentos para que, com o uso dos dados, né, com o uso dos dados que estarão disponíveis, já estão disponíveis, você consiga fazer análises, fazer diagnósticos e aí agilizar uma ação reativa e principalmente ações preventivas, né? Então, eu acho que essa será uma próxima. Você tem que usar todos os algoritmos. Isso é possível, né? Então, seja numa área de manutenção, você consegue fazer. Já teve tentativas no passado, mas as tecnologias não eram adequadas, né? Então, você pode fazer isso com bastante sucesso a partir do momento que a gente tivesse pulo do gato. Trabalhar com os algoritmos, colocar os algoritmos junto com a inteligência artificial e os dados, esses três componentes, a gente conseguir ter ações preventivas, né, de sucesso. E o segundo ponto, o único caminho aí para alcançar o impossível, né, é pensar que é possível fazer as coisas, né? Então, a gente tem que realmente, quando a gente vê essas metodologias, elas, principalmente para quem às vezes não conhece, não teve, ou mesmo orbitou por algumas, fala, mas eu conheço, etc., mas não vivenciou, pode parecer impossível. Olha, para essa fábrica ou para essa situação, para esse momento é impossível, mas é uma demanda de excelência que você vai ter que ter e vai ajudar mais cedo ou mais tarde, você vai ter que precisar fazer e vai ter que buscar resultado através toda essa mudança e do uso da metodologia com sentido e sem mudar conteúdo, não é? Tem que usar os princípios, manter os princípios. Maravilha. Meu caro, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa Convertâlia, Pedro. Ao infinito e além, meu amigo. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, Pedro. Tá, muito obrigado, viu, Paulo, pela oportunidade. Foi um prazer estar com você e estou à disposição para outras prosas. Que bacana. Abração. Tchau, tchau. Abraço. Ao infinito e... Amém!